Uma vez estamos aqui para juntos nós estudarmos um texto da palavra de Deus. Hoje nós vamos colocar um assunto muito comentado e debatido pelos apologetas, juntamente com o pessoal do Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, ou seja, os conhecidos russelitas ou TJs, que sempre defendem com todas as suas forças que é proibido a transfusão de sangue, ou seja, eles falam que é pecado, errado pela Bíblia e condenado por Jesus e pelos discípulos, que a transfusão de sangue, uma pessoa receber ou doar sangue, ele está sendo desobediente à palavra de Jeová. E eu pergunto, será realmente se isso tem base bíblica? Hoje nós vamos debater esse assunto e vamos colocar os versículos e este assunto de frente com a palavra de Deus. Amém? Uma vez, certas vezes, possamos dizer assim, em alguns anos passados, no ano de 1945, antes um pouco, os testemunhos de Jeová, eles ensinavam e até concordavam e dizia que não era errado de maneira alguma qualquer cristão ou qualquer pessoa, servo de Jeová, deixar de receber medicamentos que a ciência em que passasse, fosse ali confirmado que fazia bem para o corpo humano, eles não tinham restrição em medicamento e até recebia transplante, vacinas e até mesmo transfusão de sangue. Mas no mesmo ano, eu estava lendo aqui, entendeu? E eu pude achar aqui um documento, uns trechos de uma publicação que os Testemunhas de Jeová publicou na revista Sentinela, vou por aqui, em setembro de 1945, eles publicaram. E eu quero ler para vocês aqui o que está mostrando neste documento. Esse é um trecho da revista Consolação, setembro de 1945, página 29, em holandês. Diz assim: Deus nunca justificou determinações que proíbam o uso de medicinas, injeções e transfusão de sangue. Uma invenção de homens que, iguais aos fariseus, deixam fora de consideração a misericórdia e o amor a Jeová. Servir a Jeová não significa abdicar da nossa capacidade de pensar, especialmente se trata de uma vida humana que está dedicada a Jeová, e por isso é santa. Só que no mesmo ano, em junho de 1945, nos Estados Unidos, a Sentinela do dia 1º/7/1945 mudava de opinião. Eles falavam assim, mudava de opinião, afirmando que a transfusão de sangue era proibida, e desencontro de afirmações ser justificada por outros países ao publicações se atraía por um período de 6 meses depois da publicação nos Estados Unidos. Ou seja, então um período eles diziam que poderia e outro depois de 6 meses eles publicavam dizendo que não poderia. Então a gente, nesse relato de pode e não pode, a gente podemos ver que eles não têm firmeza nos seus ensinamentos, Eles não têm base bíblica, e se não tem base bíblica, não tem firmeza, porque a palavra de Deus, a palavra de Jeová, ela não muda, ela não muda de maneira alguma, ela está sempre viva e não tem mudança. A palavra de Jeová é única. Então, se a palavra de Jeová é única, também os seus ensinamentos, que nós temos que passar para o povo, uma confiança que aquela palavra não pode ser mudada. Então, no ano de 1945, antes, uns poderiam receber transfusão de sangue, medicamento e algumas coisas. Depois de alguns 6 meses, eles já mudaram, dizendo que eram errado, que não poderiam. E os testemunhos de Jeová, eles classificam esse tipo de pessoas que recebem a transfusão de sangue ou órgãos, essas coisas, como ímpios, que irão ser aniquilados no dia do juízo final, na batalha final do Armagedon.
Então eles afirmam isso. E como que eles fazem isso? Eles usam alguns textos da palavra de Deus. Vou pegar aqui a minha colinha. Eles usam o texto da palavra de Deus em Gênesis 9, versículo 4, em Deuteronômio 12, versículo 16 e 23, e também em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28 até o 29, entre outros versículos, para assegurar que a transfusão de sangue é pecado e desobediência. Mas hoje nós vamos colocar este assunto de frente com a palavra, vamos reler esse versículo e ver se realmente está falando que a transfusão de sangue é realmente pecado. Vamos para o texto bíblico. Primeiro texto, Gênesis capítulo 9 e o versículo 4. Diz assim a palavra de Deus. Estou aqui com um exemplar da Bíblia e vamos ler o que a palavra de Deus nos afirma nesta tarde. Olha, versículo 4. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Ou seja, o versículo 3 está falando que Deus falou para o seu povo para comer de todas as aves e animais que pudessem existir ali, que eles se alimentassem, porque serviria de mantimento. Porém, ele deu algumas vírgulas e colocou entre parênteses. O sangue com a carne não podeis comer, porque o sangue representava ou é a vida, né? O sangue é a vida, então a vida não pode ser comida junto com a carne. Então o sangue não poderia comer, a pessoa não poderia degustar o sangue, comer, porque estava pecando, estava desobedecendo a voz de Jeová naqueles dias, e até nos dias de hoje também nós não podemos comer, com base bíblica, né? Aqui o versículo dizendo que nós não podemos se alimentar do sangue, comer o sangue. Naquela época não existia transfusão de sangue, né? Não existia essa medicina, entendeu? Que pudesse salvar uma pessoa fazendo uma transfusão de sangue, já que o sangue é vida. Deus estava falando para não comer, porque os pagãos, depois desse acontecimento, os pagãos tinham um raciocínio e uma ignorância de comer o sangue juntamente com a carne. Mas vamos mais para a palavra de Deus. Então fica claro nesse versículo 4 do capítulo 9, que Deus não está proibindo transfusão de sangue, Deus está proibindo comer o sangue, certo? Agora vamos lá para Deuteronômio capítulo 12 e o versículo 16 e o 23. Vamos para a palavra de Deus. Olha só. Tão somente o sangue não comereis, sobre a terra derramareis. E o versículo 23. Não, somente esforça-te para que não comais o sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comereis a vida com a carne. Ou seja, a palavra comer não tem nada a ver como transfusão de sangue, doação ou receber sangue. Deus está falando aqui sobre os alimentos, e alimento como a carne, você poderia comer a carne dos animais. Os israelitas, os hebreus poderiam comer, né? Aqui em Deuteronômio já está vigorando a lei de Deus, e a lei de Deus, entre a lei que foi dada para Moisés passar para o povo, né? Várias leis, várias ordenanças, e também na lei dos alimentos, como os israelitas, os hebreus poderiam se alimentar, Deus fez aqui e colocou uma observação, que a carne eles poderiam comer, né? Porém, o sangue, que é a vida, não poderia comer. E a gente sabe muito bem que quando você perde o sangue, você está morrendo, você está perdendo a sua vida, né? Uma pessoa anêmica que vai morrendo aos poucos, ele vai perdendo o sangue e acabou sua vida. Estancou o seu sangue, continua a vida. Mas isso é só um relato bíblico que mostra que não tem nada a ver como os testemunhos de Jeová afirmam, falando sobre transfusão de sangue. Até porque antes, bem no começo, os testemunhos de Jeová, eles receberiam doação de sangue, eles faziam uso de medicamentos, né? Que tinha partículas de sangue, entendeu? Hoje já não pode mais, então muitas pessoas sobreviveram, testemunho de Jeová mesmo, com transfusão de sangue. Hoje muitas pessoas morrem, né? Então antes poderia, hoje não pode mais. Qual é que está certo, né? Então não tem firmeza o que os testemunhos de Jeová falam no requisito, certo? Vamos lá mais para um texto da palavra de Deus. Então nesse texto aqui, Deuteronômio capítulo 12 e o versículo 16 e o versículo
23, não está falando sobre transfusão de sangue, sobre doação de sangue. Está falando sobre comer o sangue. Certo? Vamos mais para o texto da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Vamos ler aqui, vou abrir aqui o texto bíblico. Atos dos Apóstolos, capítulo 15 e o versículo 28. Que nesse texto vai falar sobre a Assembleia. Teve uma reunião e nesta reunião eles trataram de muitos assuntos, porque estava sendo uma questão entre ali os irmãos sobre os judeus e também sobre os gentios, né? Sobre o tratamento de cada um, se a doutrina, o ensinamento, as leis que eram para os hebreus, para os judeus, estava sendo pesada para os gentios e também que acreditavam em Jesus também como seu Senhor e Salvador. Então houve uma questão e foi feito sim uma assembleia, uma reunião, e nesta reunião foi trazida uma palavra, e nessa palavra ele deu um conselho especificamente. Vamos para o texto bíblico, capítulo 15 de Atos, versículo 28, diz assim: na verdade pareceu bem ao Espírito Santo, olha só, e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Versículo 29. Que vos abstenha das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Bem vos vá. Então aqui foi um conselho que o abençoado aqui, apóstolo, trouxe e falou abertamente que era para os gentios não guardar coisas pesadas que era sobre eles, mas que obstesse da carne sufocada, né? Que é aquele animal que morre por falta de ar, né? Por asfixia, e também da fornicação, que é o pecado de prostituição, possamos dizer assim, e também do sangue, né? Do sangue. Mas por que do sangue? E das coisas sacrificadas aos ídolos, né? Então, vocês sabem muito bem, nós sabemos muito bem que os pagãos, as pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus, ainda vem aquela mente que quando sacrificam um animal, por exemplo, um carneiro, uma galinha, eles tiram aquele sangue para fazer um molho, né? Fazer um molho para fazer alimento. Então, eles comem aquele sangue. Então aqui está falando que não poderia comer, fazer uso daquele sangue, porque o sangue é vida, certo? Então não tem base bíblica, não tem concordância bíblica que fale exatamente que a transfusão de sangue, que doar sangue ou receber, seja pecado e está sendo condenado pela Bíblia. Vamos colocar esse assunto de frente com a palavra antes de nós executarmos, certo? Então, fica provado. Agora, o que diz a Bíblia sobre isso, né? Qual é o conselho bíblico sobre isso, né? Especificamente, a Bíblia não vai dizer que que nós possamos fazer transfusão de sangue, não. Diretamente com nossas palavras, porque essa ciência e esse procedimento médico é novo para os tempos bíblicos, né? Para os tempos bíblicos. A gente sabemos que a palavra de Deus tem mais de 2000 anos. Então, nós sabemos que nesse período, os apóstolos não estavam prevendo ainda que a medicina chegasse a este ponto, né? Não tinha esse estudo ainda. Porém, nós estamos vivendo nos dias de hoje. Mas, com base bíblica, que o sangue é vida, nós podemos trazer para nosso estudo, para nosso dia, se é errado ou não. Vamos para o texto bíblico. A Bíblia diz, em Êxodo capítulo 20 e o versículo 13, acho que vocês todos já sabem, mas vamos fazer menção desse versículo. Êxodo capítulo 20 e o versículo 13. Olha só o que a Bíblia diz assim: não matarás. Aqui Deus está falando para nós assassinar as pessoas, para as pessoas não assassinar, para não matar as pessoas sem causa, né, que é o homicídio, né? E quando a pessoa está prestes a receber um medicamento que seja para a vida ou morte,
que precisa receber um sangue, receber uma transfusão de sangue no leito do hospital, porque senão aquela pessoa morre. Se a pessoa tiver consciência que aquela pessoa vai viver por causa daquele sangue, aquela transfusão, por que não doarmos sangue? Por que não aquela pessoa receber o sangue? Né? Se hoje Deus nos proporcionou meios para que nós possamos salvar a vida. Aqui a Bíblia está falando para não matar, né? Está em Êxodo capítulo 20, versículo 13. Então, quando a pessoa deixa de receber sangue, ou orienta o outro, colocando na mente dele, pelo pressuposto, que no Armagedon, o ímpio, que eles classificam aquelas pessoas que recebem ou dá sangue, ou faz transfusão de sangue, como ímpio, vai ser destruído, né, no Armagedon, no juízo final. Então eles colocam na cabeça das pessoas que é errado, que é pecado. Porém não, a Bíblia está falando aqui, não matarás. Essas pessoas que fazem isso estão matando. Você que tem seu filho que precisa de um tratamento que possa ser feito nesse requisito de transfusão de sangue, não se omita para ajudar o seu filho. Não se omita para ajudar o seu próximo. Por quê? Porque senão você está dentro da desobediência desse versículo. Deus falando aqui, Jeová falando para Moisés, e Moisés passar para o povo, não matarás. Porque não matarás não é só com espada, não é só com pedra, entendeu? É a omissão, é o pecado que eu acredito que seja pior ainda, né? Então, nesse requisito, quem faz isso, os testemunhos de Jeová, eles estão sendo aconselhados a matar as pessoas, e principalmente por aquelas pessoas que fazem parte da sua família. Porque se um pai, TJ, fazer uma transfusão de sangue para o seu filho que está à beira-morte, ele vai ser desassociado das testemunhas de Jeová e vai pagar um grande preço. E vai pagar ali um grande preço, porque vai ser banido do salão do reino, né? Então, o que é que acontece? Ele está enquadrado aqui nesse versículo. Está desobedecendo a Jeová, porque ele está matando as pessoas. Vamos mais também para o Novo Testamento, né? João capítulo 15 e o versículo 13. Olha só o que o texto sagrado diz. Evangelho de João, capítulo 15 e o versículo 13. Vamos lá? Está aqui o versículo que diz assim: já vos não chamei servo, porque o servo, versículo 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar sua vida pelos seus amigos. Então, quando Jesus deu a sua vida, ele deu o quê? Ele doou o seu sangue. Ele fez uma transfusão de sangue, entre aspas, vamos dizer assim, né? Porque o sangue foi vertido na cruz do Calvário, porque ele deu a sua vida, ou seja, deu o seu sangue para salvar quem dos seus pecados? Os seus amigos, né? Os seus parentes, para salvar eu, para salvar você. Então, neste requisito que o sangue é vida, como diz lá em Gênesis capítulo 9 e o versículo que já foi lido, né? E também em Deuteronômio, e também em Atos 15, entendeu? Se o sangue é vida, Jesus deu a sua vida para salvar a humanidade. Então, nesse requisito, Jesus nos deu o quê? Um exemplo maravilhoso. Vamos mais para o texto bíblico, em Romanos capítulo 8 e o versículo, capítulo 5, Romanos 5 e o versículo 8. Eu quero somente ler esses versículos para nós deixar claro que os testemunhos de Jeová está errado. Essa é uma falância nesse requisito da transfusão de sangue, certo? 5, versículo 8, olha só. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Entendeu? Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, Cristo nos deu o que? Nos provou o amor. Eu pergunto para você, você, testemunha de Jeová, você ama o seu próximo? Você ama o seu filho? Você tem condições de dar a sua vida pelo seu próximo? Entendeu? E a vida nesse requisito é o sangue. É você ajudar o seu próximo, é você fazer o bem, né?
fazer o bem ao seu próximo, ao seu irmão. Quando você se omite a fazer transfusão de sangue, você está fazendo um mal para o seu próximo, você está matando o seu próximo, você está matando o seu filho, você está matando o seu conhecido, porque você tem muita vida dentro de você e não quer ajudar o seu próximo. E não é pecado de jeito nenhum, pecado é o que você está fazendo, certo? Vamos mais para a palavra de Deus, o último versículo que eu quero ler aqui para cada um de nós. Aliás, o penúltimo versículo, porque tem vários versículos afirmando isso. Vamos lá. 1 Pedro capítulo 1 e o versículo 18. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Olha o que o texto sagrado vai dizer para nós aqui nessa tarde. Vamos lá? Aqui. Sabendo que, versículo 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como ouro ou prata, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradições recebestes de vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Então Cristo deu sua vida, o seu sangue puro, para salvar cada um de nós. E se nós omitimos fazer isso também, assim como ele falou, né? Lá falou para Pedro, quando estava lavando os pés, entendeu? Pedro falou assim, Jesus falou assim, ó, o que eu faço, não sabereis agora, mas saberás depois. E eu vos dei exemplo, para assim como eu fiz, vocês façam também. Então Cristo nos deu o exemplo de dar sua vida. Hoje nós não vamos sair morrendo por as pessoas, né? Sair morrendo, né? De jeito nenhum, porque Cristo já fez isso. Mas nós podemos dar o quê? Aquilo que corre dentro de nossas veias. O sangue. Aquilo que é gerado por dentro de nós mesmos. Nós temos que dar, ajudar o próximo. Salvar vida. Isso é a missão de um verdadeiro cristão. E não matar a vida. Não negar aquilo que Deus entregou para nós de graça. Nós podemos dar para o nosso próximo. Certo? Então, vamos lá para o terceiro, que diz assim, nós devemos dar vida pelos nossos irmãos. Também está escrito em 1 João capítulo 3 e o versículo 16. Vamos lá? Primeira carta de João, capítulo 3 e o versículo 16. Olha só o que está escrito aqui. Versículo 16. Que conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. A caridade aqui, em outras traduções, está falando amor. Que nós conhecemos o amor com isto, que ele nos deu a sua vida, e nós devemos dar a vida também pelos nossos irmãos. Qual foi a vida que Jesus deu para nós? Trazendo o pressuposto que Jeová falou no Antigo Testamento, que o sangue é vida. Jesus deu o quê? Jesus deu a sua vida, Jesus deu o seu sangue. Porque nós fomos purificados com o quê? Com sangue. Então, se você tem condições, ajude, salve a vida, doe sangue, faça transfusão de sangue, receba sangue, não é pecado algum. Então, o conselho que eu digo para você é que nós temos que ajudar o nosso próximo. E eu quero aconselhar também a você, amigo, testemunha de Jeová, você, amado irmão, e você que nem ouviu ainda a palavra de Deus. Se você tiver condições, obedeça a Jeová, doe sangue. Ajude a salvar vidas, porque você será mais abençoado. Essa é a palavra de hoje. Fique com Deus e até a próxima. Foi.